Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. O meu nome é Márcia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema solar. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com características relacionadas ao sistema solar. Nós vamos entender como que esse sistema solar ele teve origem, qual é a localização dele, quais são os componentes que formam o sistema solar, tá? Então, tudo isso nessa aula de hoje. Então, o tema é sistema solar. Então, começando com a nossa localização no espaço, para que a gente possa entender como que tudo está organizado e onde que a gente se encontra dentro de todo o universo, tá? Então, a gente vai começar pelo planeta Terra, que é onde nós habitamos. Então, o planeta Terra, ele está localizado no sistema solar, cujo astro dominante é o Sol. Então, o centro, né, o astro que domina o sistema solar, vai ser essa estrela que nós chamamos de Sol. Já o sistema solar, ele pertence à galáxia Via Láctea, a qual não está isolada no universo. Então, muitas vezes nós achamos que o universo ele é formado só pela Via Láctea, só por uma galáxia. Mas não, no universo nós temos bilhões de galáxias e uma dessas é a Via Láctea, onde se encontra o sistema solar. E o universo ele vai ser formado por várias galáxias e cada uma dessas galáxias ela vai possuir bilhões de corpos celestes. Corpos celestes são matérias que estão presentes no espaço sideral. Então, qualquer tipo de matéria que está no espaço sideral, nós chamamos de corpo celeste, tá? Então, ali na imagem, vocês vão observar a localização da Terra, nós temos o Sol, o terceiro planeta ali se distanciando do Sol, nós vamos ter ali a Terra, tá? E ali, você está aqui, vocês vão observar a localização do sistema solar quando a gente leva em consideração a galáxia, a Via Láctea. Então, muitas vezes nós achamos até que o sistema solar ele está no centro da Via Láctea, mas não, se nós observarmos, ele está distante do centro, ele não é a principal galáxia, não é o principal sistema da Via Láctea, tá? Com relação aos corpos celestes, então o sistema solar ele vai ser formado por um astro principal, que nós chamamos de Sol, que é uma estrela, que vai ser classificada como um astro luminoso, porque as estrelas elas têm brilho próprio, tá? E além do Sol, nós vamos ter outros corpos celestes que vão orbitar ao redor desse Sol. Esses corpos celestes, vocês vão observar que são corpos que nós chamamos de iluminados. Eles não têm brilho próprio, nós conseguimos observar um brilho, mas não é produzido por ele, é apenas o reflexo da luz do Sol. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses corpos celestes, começando pelos planetas. Os planetas são astros iluminados que giram em torno de uma estrela. Então, no sistema solar, nós vamos ter 8 planetas, vocês observarem na imagem, tá? Nós temos os planetas anões, que são astros aproximadamente esféricos, que vão orbitar em torno do Sol. Então, se vocês olharem ali a primeira imagem, vocês vão ver que nós temos 9 planetas, porque até 2006, nós tínhamos 9 planetas. Plutão era considerado o último planeta, o mais distante do sistema solar. Em 2006, ele foi rebaixado a uma nova categoria que nós chamamos agora de planeta anão, que mais na frente eu vou comentar com vocês. Nós temos os satélites naturais, que são astros iluminados, que giram em torno de um astro maior que eles. Nós temos como exemplo de um satélite natural do nosso planeta, a Lua. Então, ele também é um astro iluminado, ele não tem brilho próprio e ele vai orbitar ao redor do nosso planeta, tá? E ali naquela outra imagem, abaixo do sistema solar, vocês vão observar alguns exemplos de planetas anões. Então, inclusive, o Plutão ele já está inserido ali e nós temos em torno de 5 planetas anões no sistema solar. E nós temos aqui uma outra diferenciação de outros corpos celestes que também são presentes no sistema e que é importante que a gente entenda a diferença de cada um. Começando pelo cometa, que ele é composto por rochas, composto por gelo e gases congelados. À medida que esse
essas rochas elas vão se aproximando do Sol, elas vão sofrer uma evaporação. E é isso que causa aquele efeito que a gente observa a cauda no cometa, tá? Em seguida, nós temos o asteroide. O asteroide é um corpo rochoso, tá? Os asteroides são corpos rochosos que são menores que a Lua. E esses asteroides, eles vão orbitar principalmente ali entre Júpiter e Marte. E eles podem variar de vários quilômetros de tamanho até poucos metros. Em seguida, nós temos os meteoroides. Os meteoroides são fragmentos de asteroides ou de cometas. Então, um fragmento de asteroide se desprende e ele começa a sair dessa órbita, nós passamos a denominar esse corpo de meteoroide. E é importante que a gente diferencie meteoro e meteorito, que muitas vezes nós utilizamos como sinônimos. O meteoro, ele vai estar relacionado àquele efeito luminoso que vai ser resultado do atrito daquele meteoroide à medida que ele entra em contato com a atmosfera terrestre. Então, esse meteoroide, se ele alcança a atmosfera terrestre, ele vai sofrer um atrito com os gases que estão presentes na atmosfera e vai dar esse efeito luminoso que nós chamamos de meteoro. E nós temos o meteorito. O meteorito vai ser o meteoroide que conseguiu passar pela atmosfera e conseguiu sobreviver, ele não foi destruído completamente por esse atrito e ele consegue alcançar a superfície terrestre. E o que nós chamamos popularmente de estrela cadente, na verdade é um meteoro. É resultado desse efeito luminoso que nós observamos do meteoroide na atmosfera, tá? Com relação aos planetas do Sistema Solar, nós podemos classificar os planetas em dois tipos. Os 4 primeiros planetas que estão mais próximos do Sol, nós chamamos de planetas rochosos. E os 4 mais distantes, nós chamamos de planetas gasosos. Nós vamos falar sobre esses dois grupos, tá? Os planetas rochosos, então, eles vão ser, nós temos como exemplo Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os 4 primeiros planetas ali próximos ao Sol. Nesses planetas, a gente vai observar um predomínio de matéria em estado sólido e esses planetas eles possuem rochas na sua superfície e metais pesados no seu interior. Então, se vocês observarem ali na imagem que compara os 4 planetas, o planeta Terra a gente vai observar que superficialmente possui rochas sólidas. À medida que vai entrando no interior desse planeta, a gente tem minerais de silício, magnésio e óxidos, e a gente passa a ter ferro e níquel em estado sólido e mais internamente em estado, numa forma derretida, tá? E nós temos os planetas gasosos, que são os 4 planetas mais distantes do Sol: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nesses planetas a gente vai observar uma grande quantidade de água e de outras substâncias. E todas essas substâncias elas vão estar na forma de gás. Ou seja, nesses planetas não tem a presença de um solo no qual nós poderíamos, por exemplo, aterrissar com uma espaçonave. Se vocês observarem ali na imagem, nós estamos comparando os 4 gasosos, a gente observa principalmente ali Urano e Netuno, que são os planetas mais distantes do Sol, presença principalmente de hidrogênio gasoso, de água, de metano, de amônia. Então a gente observa a presença de substâncias em estado gasoso, tá? Então são esses 4 últimos planetas. Então nós tínhamos ali também o último planeta, até 2006, era Plutão. Tá? Ele era considerado um planeta, mas houve um grande debate dentro da astronomia porque foi observado outros corpos celestes com tamanhos semelhantes ao de Plutão. Então ficou naquela dúvida, ou a gente pega esses outros corpos e vai subir eles na categoria de planeta, a gente vai ter muitos outros planetas no Sistema Solar, ou a gente vai descer Plutão para uma categoria nova que nós chamamos de planeta anão, que é um planeta que ele não é tão grande o suficiente, é um astro que não é tão grande o suficiente para que tenha sua órbita limpa. Então, ao redor, à medida que esse planeta ele vai orbitando, tem a presença de outros astros, de outros corpos celestes, tá? Então, ele foi, em 2006, rebaixado para planeta anão. E por último, nós vamos falar do surgimento do Sistema Solar.
O processo de formação do sistema solar tem uma estimativa que tem iniciado há cerca de 5 bilhões de anos. Não existe um consenso com relação à teoria, com relação à forma que esse sistema ele foi, como ocorreu esse processo de formação. Então tem muito debate ainda quanto isso. Mas a teoria que tem sido mais aceita na comunidade científica é a teoria da nebulosa solar. Ela foi formulada inicialmente por René Descartes em 1644 e foi reformulada por Laplace em 1796. Nessa teoria, se vocês observarem a imagem, ela acredita que então, antes do surgimento do sistema solar, tudo era uma grande nuvem de poeira e de gases. E principalmente esses gases hidrogênio e hélio, tá? A poeira estavam relacionadas a outras substâncias mais sólidas, como o ferro, tá? Então, a gente tinha a formação dessa nebulosa, dessa nuvem, e à medida ela ia sofrendo um processo de rotação lento, e à medida que esse processo ele foi ocorrendo, devido à compressão causada pela gravidade, foi ocorrendo uma compressão, a formação de um núcleo nessa nebulosa, e à medida que foi aumentando a rotação para a formação do Sol, foram sendo formados os outros planetas ao redor, que nada mais é do que resquícios, restos dessa nebulosa que deu origem ao Sol. E as evidências que nós temos para utilizar essa teoria, para ter ela como mais aceita, é que o Sol e os planetas eles têm mais ou menos o mesmo tempo de formação. Então, eles se formaram mais ou menos no mesmo período, tá? E aqueles planetas mais próximos do Sol, com maior temperatura, essas substâncias mais voláteis, elas se perderam. Por isso, esses planetas eles se tornaram rochosos. Já aqueles planetas mais distantes, essas substâncias voláteis, elas se condensaram e por isso esses planetas, eles são chamados hoje de planetas gasosos. Eles têm uma superfície formada mais por água e gases, tá? Então, eu trouxe para vocês 4 atividades para que a gente possa exercitar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje, tá? Começando pela primeira pergunta. Quais corpos celestes podem ser vistos a olho nu em um local sem nuvens e poluição luminosa? Então, nós vimos vários corpos celestes nessa aula e nós conseguimos observar através, com o olho nu, sem auxílio, por exemplo, de um telescópio, nós conseguimos observar, por exemplo, cometas, nós conseguimos observar asteroides que tenham saído da sua órbita, né, que nós chamamos de meteoroide. Caso esse meteoroide ele entre na atmosfera, nós conseguimos enxergar o que nós chamamos de estrela cadente, que é um meteoro, tá? Então, nós também conseguimos enxergar alguns planetas. Então, tem planetas que é possível em determinadas épocas do ano e horário a gente conseguir observar através da Terra e com o olho nu, tá? E então são esses astros que nós conseguimos observar, esses corpos celestes, tá? Segunda questão. Quais são os tipos de planetas que existem no Sistema Solar? Então, nós vimos que no Sistema Solar nós podemos classificar em 2 tipos de planetas, os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os 4 primeiros planetas que estão mais próximos do Sol, nós denominamos de planetas rochosos, e os 4 mais distantes de planetas gasosos, tá? Terceira questão. Assinale a alternativa correta, que indica apenas os planetas rochosos do Sistema Solar. Então, nós vimos na aula de hoje que nós temos 4 planetas rochosos, os 4 primeiros planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, a alternativa correta é a letra D. Quarta questão. Por que Plutão não é mais um planeta? Nós vimos que em 2006 ele foi rebaixado a planeta anão e ele não é mais considerado um planeta. Isso aconteceu porque ele não tem um tamanho significativo para conseguir limpar a sua órbita. E existem outros corpos celestes que têm tamanhos parecidos com o de Plutão. Então ele passou a ser denominado um planeta anão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês queiram assistir novamente essa aula e ter acesso a mais materiais sobre esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!